Nesse vídeo, a gente vai ver como efetuar a configuração dos mecânicos padrão para serviços. Aqui na ordem de serviço, a gente vê que, a gente tem aqui nessa aba serviços, né, nós temos aqui que informar para cada serviço que é executado, nós temos que informar qual o mecânico ou mecânicos, né, pode ser até 4 por serviço. Aqui eu estou informando o mecânico aqui para cada serviço, não é para a OS toda, mas é para cada serviço que tiver na OS. Então, eu tenho que informar esses mecânicos aqui para saber qual foi o mecânico que executou o serviço, e também esses campos aqui são importantes para o cálculo da comissão, porque é a partir daqui que o sistema vai efetuar, saber que mecânico efetuou qual serviço para efetuar o cálculo das comissões. Bom, aqui eu posso digitar, né, ou simplesmente digitar a matrícula do mecânico, de 1 até 4, ou posso também, através, se eu digitar aqui, pressionando aqui nesses campos aqui a tecla F2, posso consultar qual o mecânico padrão. O mecânico padrão, para o sistema saber, eu tenho que efetuar uma configuração, né, para o sistema saber quais são os mecânicos padrão de cada serviço que vai ser executado. Para efetuar essa configuração, a gente vem aqui em Administração, Vendas, Mecânicos padrão na OS e Serviços. Como a gente vê aqui, essa configuração existe tanto para produtos como para serviços, né? Bom, aqui, abrindo essa tela, nós vemos, se você já viu o vídeo que faz essa configuração de grupos e subgrupos também por produtos, você vai ver que a tela é praticamente igual, né? Então, nós vamos aqui nos concentrar mais aqui numa pequena diferença que existe aqui nessas configurações de mecânico padrão por produto e serviço. Bom, então vamos efetuar uma configuração aqui. Eu vou dizer que para o grupo, vamos pegar aqui alinhamento, subgrupo alinhamento, eu vou ter o José como mecânico principal. Então, eu vou incluir aqui o alinhamento, né, e vou incluir aqui agora o José como principal. E vou incluir também aqui o Pedro como sendo mecânico não principal. Aqui eu estou dizendo o quê? Como ele me mostrou aqui embaixo, que para os serviços de alinhamento, tá, eu tenho o mecânico José como principal e o mecânico Pedro, tá, como, no caso aqui, como o mecânico secundário. Vou configurar também aqui o grupo balanceamento. Pegar o subgrupo balanceamento e vou dizer que aqui para esse grupo eu vou ter o Zezinho como não principal. Vou incluir aqui esse grupo, para ele considerar aqui, olha, o balanceamento. Vou incluir. E vou colocar também, vou colocar o Marcos aqui como principal. E vou acrescentar ainda o Eduardo como não principal. Ok, então aqui está a minha configuração. Bom, então vamos verificar agora como vai funcionar isso na ordem de serviço. Então eu vou aqui na ordem de serviço, vendas, ordem de serviço pedido, vou pegar uma OS que já existe e vou aqui na aba de serviço. Então vou digitar aqui o serviço código 1, que é o alinhamento, e vi que ele me trouxe aqui o mecânico 4. Por quê? Porque esse é o mecânico principal que eu defini. Eu vou pressionar aqui a tecla F2 e veja aqui que ele me mostra serviço 1, alinhamento, grupo, subgrupo, alinhamento. O mecânico 4, José, é o principal. Por isso que ele me trouxe aqui o mecânico 4. Evidentemente, eu posso aqui trocar pelo Pedro, se eu quiser, seleciono, pressiono Enter, eu clico na tecla exportar. Posso consultar aqui também, no segundo mecânico, no terceiro e no quarto. Posso também, se necessário, simplesmente digitar aqui, né? Com isso, até uma facilidade aí para ter esse mecânico aí, quando eu digitar o serviço, já vi o mecânico.
Eu havia falado que existe uma diferença nas configurações de produtos e serviços. Essa diferença existe porque, no caso do serviço, além dessa configuração de grupos e subgrupos do mecânico padrão, eu posso ter também uma configuração por serviço, individualmente por serviço. E no caso de existir essa configuração por serviço, ela vai prevalecer sobre a configuração de grupos e subgrupos. Então vamos ver como funciona. Vamos aqui no cadastro de serviços, administração, serviços, cadastro de serviços. Vamos colocar aqui o código do serviço 1. E eu tenho esse campo aqui, que é o mecânico default na OS. No caso aqui está o José. Vamos alterar esse mecânico aqui para o mecânico 6, Eduardo. Então, aqui eu estou dizendo qual é o mecânico default. Eu posso ter também nenhum, né? Aliás, é o padrão. Né? Se eu tiver aqui nenhum, tá? Aí sim vai a configuração de grupos e subgrupos. Default para o mecânico vai continuar obedecendo a configuração de grupos e subgrupos da mesma forma que os produtos. Tá? Mas vamos colocar aqui então o Eduardo aqui como mecânico default desse serviço. E vamos voltar aqui na OS. E agora eu vou colocar novamente aqui o produto 1. E vamos ver que agora já mudou aqui, que anteriormente ele havia colocado código mecânico 4, agora já colocou o 6. Por quê? Porque o mecânico 6, de matrícula 6, está definido no cadastro de serviço como sendo o mecânico principal. Eu vou pressionar aqui a tecla F2. Nós vamos ver aqui ó, que apareceu aqui o Eduardo. Então, quer dizer, eu tenho na configuração de grupos, subgrupos, né, o José e o Pedro, sendo o José como principal, e incluir agora o Eduardo como o mecânico default desse serviço especificamente. Por isso que me trouxe aqui. Também, claro, eu posso mudar, se for necessário, pressionando Enter ou clicando no botão exportar. Essa foi então a configuração do mecânico padrão para grupos e subgrupos de serviço. Obrigado por ter assistido ao vídeo.